Olá, boa noite. O estudante que invadiu a escola em Jardim da Penha, pronto para cometer um massacre, se preparou para o crime. Henrique Liratrade se inspirou no ataque da escola em São Paulo e gastou com um arsenal cerca de R$ 2.000. O ataque à escola Heber Lousadas e Pinotti, em Jardim da Penha, foi planejado. Essa é a conclusão do inquérito fechado no último dia 16 pela Polícia Civil. Henrique Liratrade se baseou no ataque que aconteceu numa escola em Suzano, no estado de São Paulo, em 2019. Na tragédia, 2 ex-alunos mataram 2 funcionários e 5 alunos. Como a gente verificou isso? Por meio de características, como, por exemplo, vestimenta e instrumentos que ele utilizou no crime. Ele utilizava-se de fóruns de discussões e aplicativos para conversar na internet com outras pessoas e até mesmo para se informar sobre atentados e outras situações de violência. A partir do massacre de Suzano, Henrique passou a adquirir pela internet todo o arsenal com o qual invadiu a escola aqui em Vitória. Cerca de R$ 2.000 em flechas, bestas, facas. Durante as investigações, os pais foram ouvidos. Segundo a polícia, notavam um comportamento mais fechado do jovem. Já Henrique alega que o ataque foi motivado por bullying que sofreu na antiga escola. Os pais alegam que os seus filhos, que o Henrique tinha um comportamento introspectivo, mas que realmente verificavam que ele gostava muito de computador, passava muito tempo na internet, gostava muito, inclusive, de jogos de computador que fomentavam a violência. Durante as investigações, a Polícia Civil também indiciou o pai de Henrique Liratrade, que é militar, por fraude processual. Segundo testemunhas, ele teria destruído um celular em frente à Delegacia Regional de Vitória, horas depois do ataque. Apesar desse indiciamento da Polícia Civil, o Ministério Público do Espírito Santo não acatou a decisão. Na última segunda-feira, pouco mais de um mês após o ataque em Jardim da Penha, um adolescente de 14 anos entrou armado numa escola na Bahia. Ele acabou matando uma aluna cadeirante de 19 anos. Segundo o delegado responsável pelo caso no estado nordestino, o adolescente tinha Henrique como inspiração. A Polícia Civil indiciou Henrique Liratrade por 6 tentativas de homicídio, de 2 crianças e 4 funcionários. Apesar de fechado o inquérito, as investigações continuam analisando as trocas de mensagens entre Henrique e outras pessoas na internet. É importantíssimo os pais observarem o comportamento dos seus filhos. É importante que ele saiba o que o seu filho está utilizando-se na internet. Existem jogos na internet que estimulam a violência. Observar o comportamento do seu filho, se ele está muito calado, se ele está introvertido, e procure ajuda para que evitemos que aconteça esses tipos de coisa. O suspeito continua preso. 2 crianças presenciaram a mãe sendo agredida pelo marido em Vitória. Ele foi preso. As marcas das agressões estão expostas no corpo da dona de casa de 26 anos. Quem não sai de perto dela são os filhos, de 1 e 6 anos, que viram toda a violência. O autor dos machucados é o marido da dona de casa. Ele me jogou no chão, quebrou a sombrinha, que eu estava com o guarda-chuva, com a sombrinha protegendo a neném, metendo um monte de chute só no meu rosto e eu já estava sem força de levantar na hora. A vítima conta que surpreendeu o marido atraindo no bairro São Benedito. E foi lá que começaram a brigar. Deixou em casa sem nada dentro de casa, entendeu? Sem dinheiro, sem mantimento dentro de casa. Aí eu vim procurar ele. Ele já estava lá dentro de casa com ela. Aí eu vi as roupas dele no varal, o calçado dele no meio da porta, entendeu? Aí eu chamei, ele apareceu, eu já fui agredida por ela. As agressões começaram quando o casal passava em frente à sede da Prefeitura de Vitória. Servidores ouviram os gritos da mulher e das crianças e foram ajudá-las. Eles detiveram o suspeito até a chegada da Guarda Municipal. Quando a guarnição chegou no local, alguns servidores da Câmara já tinham intervido na situação e constataram a situação de agressão entre um casal. Os 2 se agrediram. A versão do conduzido é que o relacionamento deles acabou, chegou ao fim e ela não aceita. E aí, por isso, ela foi atrás dele e aí começou a agredir ele, entendeu? E aí ele só revidou.
A dona de casa disse que não foi a primeira vez que foi agredida. Já me ameaçou de faca, entendeu? Chute, porrada dentro de casa. A minha família mesmo já entrou no meio para tirar ele de cima de mim. Ela conta que nunca se separou do marido, pois depende financeiramente dele. Eu não procurei separar porque eu dependo, às vezes, do dinheiro dele, entendeu? Para manter as crianças, porque só o meu auxílio não dá. Mas agora vai denunciá-lo. Eu vou querer que ele fique preso também na cadeia, porque o que ele fez comigo, eu não quero que aconteça com mulher nenhuma também. Olha, gente, agora eu chamo sua atenção para essa imagem que vai aparecer aqui. Este homem, ele é suspeito de matar o vizinho a facadas na serra. O crime foi motivado por um boato. Janilton Magalhães Lopes, de 45 anos, foi quem matou Douglas Cosme da Silva, de 36. O crime aconteceu em abril, no bairro Lagoa de Carapebus, na Serra. A princípio, a família da vítima afirmou que teria sido um pedreiro que havia feito um trabalho na casa de Douglas, que teria ido cobrar um dinheiro pelo serviço. Ele que seria o autor do homicídio. Só que esse fato foi negado durante as investigações. Várias pessoas começaram a divulgar fotos dele como sendo um dos autores. Inclusive, tinham pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos em relação a Jeová, que teve que sair do bairro. Só que a investigação aponta que o Jeová, ele teve uma discussão inicial com a vítima, porque o Douglas não gostou da forma como ele havia sido cobrado, e o Jeová encerra a discussão, e uma terceira pessoa que não participava da discussão, que também era um vizinho do bairro, o senhor Jaime, pai do autor dos fatos, inicia uma discussão com a vítima. A polícia descobriu que Janilton deu a facada porque, segundo pessoas do bairro, o pai dele, que começou uma outra discussão com a vítima, teria sido agredido por Douglas. Alguém comenta que o Douglas havia agredido o seu Jaime, os filhos do seu Jaime saem de dentro de casa e vão para cima da vítima. Inicia-se vias de fato naquele momento. O Janilton, filho do seu Jaime, ele, segundo as informações constantes do inquérito policial, ele, de posse de um objeto cortante, possivelmente uma faca, ele desfere uma facada que atinge o coração da vítima. Então a vítima cai no chão, já praticamente em óbito na hora que ela cai no chão. O próprio Jeová, ele ajuda a socorrer a vítima para dentro do carro do pai. A vítima foi morta na frente do filho, uma criança de apenas 10 anos. A polícia chegou até o autor da facada logo em seguida, mas só conseguiu prendê-lo há 2 semanas, quando ele foi a uma agência bancária para buscar um cartão. O Janilton, ele trabalha numa empresa de ônibus, a equipe diligencia nessa empresa de ônibus de posse do mandado de prisão dele, e lá descobre que ele tinha tirado uma licença médica. Ele teria que buscar um cartão no banco, a equipe faz um cerco ao banco aqui na praia de Camburi e lá ele é preso. Ele nega a participação dele no crime. Ele fala que não foi ele, mas várias testemunhas confirmam a participação dele no crime. O que chama atenção é que tanto a vítima quanto o assassino eram vizinhos. Um crime motivado por uma discussão, por um motivo fútil, conhecido como crime de proximidade. Um crime gerado pela intolerância. Tirou a vida de um pai de família, de um trabalhador. Ele deixa uma mulher com 2 filhos para criar. O filho da vítima, gente, está recebendo tratamento psicológico. Morte por febre maculosa confirmada aqui no Espírito Santo. A vítima é um homem que estava internado em Cachoeiro de Itapemirim. A doença também foi confirmada em um casal que está em estado crítico no Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. A febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato estrela. Isso quando o inseto está infectado por uma bactéria. Há suspeita das vítimas da doença teriam contraído a febre maculosa após consumirem carne de capivara durante um churrasco. Boxeador Esquiva Falcão é alvo de ataques racistas. Os detalhes já já. Ataques racistas ao medalhista olímpico Esquiva Falcão estão sendo investigados pela polícia. As mensagens foram enviadas por um perfil falso criado em uma rede social. Preto, macaco. Sua cor é horrível. Sua cor é de vagabundo. Palavras ofensivas que foram utilizadas para atacar o primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica. Esquiva Falcão foi surpreendido com as mensagens racistas em suas redes sociais na última terça-feira.
Tinha acabado de chegar do treinamento, fui lá nas redes sociais, eu sempre respondo todo mundo ali, tento fazer o máximo. E aí tinha um seguidor ali já me ofendendo com as palavras, né, me chamando de macaco, de preto. O criminoso ainda fez ameaças de morte à mãe do atleta, Maria Olinda Falcão Gomes, que morreu no ano passado. Esquiva conta que, apesar de não conhecer o autor dos ataques, decidiu responder às mensagens. Acabei respondendo dele mensagem de amor, Deus abençoe, para poder cortar e evitar, né? Só que aí ele continuou fazendo as palavras ofensivas. O atleta decidiu procurar a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A internet não é terra sem lei, tá? Se engana muito quem vai para a internet fazer ofensas pessoais, ofensas graves, de ódio, de preconceito. Não adianta criar um perfil fake para se manter no anonimato, porque o perfil fake na internet tem data de validade e cai quando a polícia entra numa investigação. Essa não foi a primeira vez que o medalhista olímpico é alvo de ataques racistas nas redes sociais. Em 2018, ele recebeu mensagens parecidas. O crime de racismo acontece quando alguém ofende um grupo de pessoas, seja pela cor da pele, pela religião, ou até mesmo por conta de ser idoso. Nesse caso, não há pagamento de fiança. O crime é inafiançável. Já na injúria racial, uma pessoa acaba ofendendo uma outra pelos mesmos motivos. Nesse caso, a pessoa pode sim responder o processo em liberdade, se pagar a fiança. Foi o que aconteceu em julho desse ano com uma professora de um centro universitário em Vitória. Juliana Zucoloto foi autuada por injúria racial após ter feito comentários racistas durante a aula. Falou assim que era muito feio, tatuagem, que mais feio ainda era para quem tinha pele negra e que parecia pele encardida. Quem tinha pele negra e tinha tatuagem. O inquérito foi concluído e a justiça acatou a denúncia contra a professora, que aguarda o julgamento em liberdade. Os ataques sofridos pelo boxeador já estão sendo investigados pela polícia. Isso é crime, não tá só ofendendo, mas isso é crime. E eu passo conselho a pessoas que sofrem esse racismo, coisa assim, vir fazer o boletim, porque é importante, né? Porque aí vai encontrar a pessoa vai pagar pelo crime dela. Esquiva Falcão tem 32 anos, está invicto em 8 anos no boxe profissional. Ele soma 30 vitórias com 20 nocautes. Um exemplo para diversos jovens capixabas e de todo o Brasil. E é assim que ele deve ser lembrado, deve ser visto. Desde quando cor indica caráter? Olha, se você for vítima de algum tipo desse preconceito, desse crime, tem sim que denunciar. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga roubada em São Paulo e descobriu uma nova modalidade de roubo, chave na mão. Com a ajuda do motorista, ele troca o baú da carreta com todas as mercadorias. São pouco mais de 700 aparelhos de ar-condicionado novos furtados de uma só vez. A carga, avaliada em R$600 mil, foi alvo de uma quadrilha nacional. A polícia, através da sua área de inteligência, juntamente com as equipes de plantão de ontem, já estava monitorando uma possível quadrilha de roubo de carga que atuava no Brasil inteiro. E foi percebido que esse caminhão entrou no estado do Espírito Santo. E diante disso nós efetuamos a abordagem no veículo. Na nota fiscal, a mercadoria deveria sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas a carreta foi parada aqui em Viana, já bem distante do Rio de Janeiro. Os policiais pegaram a documentação e perceberam que esse baú pertencia à carreta que saiu de São Paulo, mas que já estava nesta outra, que na verdade pertencia ao esquema criminoso. Na verdade, se trata de um novo formato de atuação de quadrilhas especializadas em furtar ou roubar cargas valiosas. Foi constatado realmente que estava se tratando de uma nova modalidade de crime, chamado crime chave na mão. O que seria isso? A empresa é contratada para poder fazer um transporte, nesse caso era São Paulo. Lá em São Paulo, eles trocaram o cavalo mecânico e aproveitaram só o semi-reboque do veículo. Então, o cavalo mecânico ficou em São Paulo, um outro cavalo mecânico trouxe essa carga para o Espírito Santo para ser desovado em Cariacica.
e depois, com a carga desovada, retornaria para São Paulo. E somente lá seria feita a notícia de um possível roubo de carga. Pelo menos 15 pessoas fazem parte deste grupo criminoso. É difícil você constatar porque a quadrilha inteira tem que ser presa, para entender como é que é o modus operandi dele. Mas não é pouca gente nesse meio. Uma delas é o motorista da carreta apreendida. Ele estava sendo pago para fazer o transporte da mercadoria até Cariacica. Ele foi encaminhado para a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, que não deu total apoio no flagrante, e a Polícia Civil vai dar andamento aí no processo. Um dos barcos do novo aquaviário já está pronto. A embarcação está em Recife, será enviada aqui para o Espírito Santo pelo mar. A previsão é de chegar até outubro, mas o Estado garante que o aquaviário vai começar a funcionar até o final do ano. Serão 4 pontos de embarque: Prainha, Porto de Santana, Praça do Papa e rodoviária. Porto de Santana já está praticamente concluída, nós estamos finalizando a parte de mar, nós estamos com a prainha bem adiantada, também agora começando a parte de acabamento final dela, e a Praça do Papa também já começou a subir pilares, telhados, a gente já começa a adiantar também. As obras na prainha ainda não chegaram na fase de acabamento, mas em Porto de Santana, Cariacica, já estão bem adiantadas. A estrutura aqui vai funcionar mais ou menos assim. Essa parte aqui é chamada de casa de embarque. O passageiro chega aqui, paga a passagem dele, compra a passagem, né? E aqui vai ter uma passarela, nesse canto aqui vai ter uma passarela que vai levar para aquela outra estrutura lá que está no meio da água, que é chamada de flutuante. Lá naquele flutuante é onde vão ficar os barcos, lanchas, enfim. O passageiro, depois de pagar a passagem, passa por aqui, pega a lancha lá e vai para o destino dele. Trabalho, passeio, escola, enfim. O aquaviário vai ser uma coisa boa para muito trabalhador. Eu nem sei, eu creio que até o valor da passagem vai ser uma coisa boa, né? A previsão é que tudo esteja pronto até o final do ano. O barco em breve também já está chegando, então estando no barco a gente começa a fazer testes no barco para entender como é a operação na Baía de Vitória. É um barco novo, é um barco que é maior, é um barco, então já é bem diferente o tipo de operação. Então a partir daí tem alguns trâmites legais de capitania, de marinha, enfim, que a gente precisa fazer, mas a gente espera que em breve, ainda esse ano, o aquaviário já esteja funcionando. O investimento nas obras é de quase 6 milhões de reais com a construção das 4 estações. Essas embarcações, elas terão espaço para até 150 passageiros, Wi-Fi, ar-condicionado e áreas para o transporte de bicicletas. O valor da passagem é o mesmo do Transcol, R$ 4,20. Antes do Boa Noite, uma informação importante. O jornal A Tribuna traz na edição de amanhã um caderno especial com os locais de votação e o número de todos os candidatos. E informação completa para você votar com tranquilidade no próximo domingo. Agora sim, o TN2 fica por aqui. Boa noite, até amanhã.